Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a Fábrica D. Você pode estar nos assistindo pela Fábrica de Médicos ou pela Fábrica de Engenheiros. São ainda as nossas duas subdivisões do canal e do futuro site Fábrica D, né? A gente vai ter mais coisa futuramente, mas fica para o futuro, não vamos falar sobre isso agora não. A gente hoje vai falar de física, mais precisamente sobre magnetismo. Cara, no Enem, essa parte é uma das partes que mais caem conceituais. Ele adora cobrar questão conceitual de magnetismo. Tem questão com continha também, embora elas nem sejam tão aprofundadas ou não seja nada demais a conta que cai. Agora, se você for fazer uma particular, por exemplo, aí realmente, galera, o buraco é mais embaixo, né? Ontem mesmo fiz lá num curso na FMP, numa prova da FMP, uma questão que misturava até magnetismo com probabilidade, mas, em geral, no Enem, as questões que caem são mais diretas e ele vai privilegiar questão conceitual. A gente vai ver aqui hoje, então, um resumo, jogo rápido, né, de magnetismo. Você vai fazer prova aí no seu colégio, vai fazer prova bimestral, quer dar uma repassada para a prova do Enem ou qualquer outro vestibular, e aí você vem aqui com a gente no nosso resuminho, tá bom? Essa, na verdade, é a parte só de magnetismo, que a gente vai fazer o estudo do ímã. Indução eletromagnética, né? De repente tem uma segunda parte que às vezes é meio obscura, que alguns colégios nem dão, que é a parte de lei de Lenz, né? Lei de Faraday-Lenz, indução eletromagnética. Isso é uma coisa que fica para a próxima aula, tá? Hoje é aqui um resumo do magnetismo dentro do básico que é dado em magnetismo, tudo bem? O que a gente vai fazer então aqui? Pessoal, o que é um ímã, tá? Se você pegar então aqui uma limária de ferro, um pozinho de ferro aqui, um farelinho de ferro, vamos assim dizer, né? Bom, se você está pensando em desenho animado, você está pensando naquele ímã em forma de ferradura, né? Aquele uzinho que tem aqui, né? Desenho animado geralmente desenha aquele ímã na forma de uma ferradura. Só que a gente aqui vai comumente representar o ímã como sendo uma barra mesmo, tá? A gente vai representá-lo como sendo uma barra. Não vai ser esse em forma de ferradura não, tá? Então, por enquanto, esquece esse aqui. E o que vai acontecer? Você vai ter que... Isso é feito experimentalmente, não por experiências feitas. Nos polos, nas extremidades de um ímã, a atividade magnética é muito mais intensa do que no meio, onde é praticamente zero, tá? Então guarda isso, no meio você praticamente não tem atividade magnética aqui. E ela é mais intensa nas extremidades. Só para, no caso, o ímã ficar aqui perfeitamente, né? No caso, em movimento, só para ele ficar aqui perfeitamente manuseável, a gente pendura ele por um fio. E a gente percebe que o ímã sempre vai ter um dos polos apontando para o norte geográfico, enquanto o outro dos polos vai estar apontando para o sul geográfico, tá? Então, o que vai acontecer? Um ímã é justamente aquilo que em navegações, que em várias utilizações, vai formar a bússola. A bússola, no caso, ela é construída por um ímã, onde lá dentro você vai ter sempre uma pontinha, né, que vai estar referenciando o norte geográfico e uma outra pontinha que vai estar apontando para o sul geográfico, tá? Então, uma vai estar apontando para o norte geográfico e a outra vai estar apontando para o sul geográfico, ok? Bom, o que acontece, né? Depois a gente vai ter uma discussão maior a respeito do campo magnético terrestre e o funcionamento dessa bússola. O leigo, olha isso, ele vê uma ponta aqui, isso é o norte da Terra, né? O norte para onde eu estou indo. E vê essa outra ponta, isso é o sul do meu caminho, tá? Agora, o que eu quero que você saiba, né? Continuando aqui. Propriedades de um ímã, gente. A gente aqui vai ter algumas propriedades que são muito parecidinhas com as de carga elétrica. Lembra que em carga elétrica eu tenho o quê? Né? Nossa, deu um cebolinha aqui, blá, né? Lembra que em carga elétrica eu tenho o quê?
Quando tem positivo com positivo, elas se repelem. Quando tem positivo com negativo, elas se atraem. Aqui existe uma ideia parecida em relação aos polos, né? Como aqui a gente tem uma parte que aponta para o norte geográfico, isso a gente vai chamar de norte do ímã, e essa parte que aponta para o sul geográfico, a gente vai chamar de sul do ímã, tá? Então vamos pegar aqui um desenho com algumas situações possíveis. E aí, o que você vai perceber, meu querido? Polos aqui, que não, o que importa é a extremidade mais próxima uma da outra, tá bom? E polos que tiverem iguais, norte com norte, sul com sul, vão se repelir. A força vai estar apontando para fora aqui do conjunto, tá? Vão estar sendo empurrados para fora. Então você vai ter aqui, ó, uma força de repulsão entre eles. E polos iguais vão se atrair, ok? Então, polos aqui que são iguais, né, se repelem, polos opostos se atraem, ok? Agora, tem também um princípio chamado de princípio da indivisibilidade do ímã, né? Que é o seguinte: você aqui tem o norte e tem o sul aqui de um ímã. Cara, eu não sei por que no ensino médio eu estava nessa semana vendo também em biologia uma matéria, né? Uma matéria lá de biologia, e aí eu fiquei com esse exemplo na cabeça. Eu acho que as pessoas falam que esse exemplo que eu vou dar agora é uma parada muito nerd, né? Você já viu na aula de biologia uma parada de planária? Você pega a planária e corta ela ao meio, né? A planária é um bichinho, né? Pergunta só ao seu professor de biologia. Nossa senhora, né? Isso é uma planária? Caramba, né? Isso é um girino. Então aqui, ó, você vai ter o quê? A planária é um bichinho, desistir, né? A planária é um bichinho onde você vai ter que, se você pegar aqui, né, e cortar ao meio, a cabeça desenvolve uma cauda e a cauda desenvolve uma cabeça, né? Ele se reconstitui. Cada pedaço que você cortou, ele é reconstituído. No ímã é parecido. Se eu chego aqui e corto ele pelo meio, caraca, a analogia que tu fez, hein? Que coisa de nerd. Pois é, se eu corto ele pelo meio, você vai ter a princípio um pedaço que era o pedaço do norte original e vai ter um pedaço que era o pedaço do sul original. Só que você não vai ficar desse jeito. O que vai acontecer? Cada pedaço, originalmente falando aqui, vai desenvolver o seu próprio norte e o seu próprio sul. Então você vai ter que, nesse caso, o norte que estava à esquerda, continua à esquerda e desenvolve um sul à direita. E esse sul que está à direita, continua à direita e desenvolve um norte à esquerda, tá? E aí, muitas das questões vão perguntar também como é que vai se dar a interação dos pedaços formados. Depende de quem foram os pedaços formados e como que eles se formaram. Nesse caso aqui, repara que você, como tem sul com norte, vai ter uma força de atração, tá? Agora, há coisas que ele pode fazer muito bem aqui para tentar te derrubar. É o famoso Michael, o famoso pega garoto, tá? Então o que você vai ter aqui? Primeira coisa, é meio raro de hoje em dia ele perguntar isso em prova, mas eu já vi acontecer, galera, ele perguntar o quê? Como que é a força que eu tenho aqui de atração e repulsão entre esses ímãs, né? É uma parada meio esquisita, porque geralmente você vai ver como que uma carga influencia, como que uma carga é influenciada pela ação de um campo magnético já existente. Para quem está meio adiantadinho na explicação, é aquele do QVB seno θ. Mas geralmente não é muito bem comentada em sala, nem cobrada, como é que é a força entre aqui esses ímãs. Eu só quero que você tenha ideia. A ideia qual é? A força que eu tenho aqui entre eles, a força de interação, de repulsão, né? Ou de atração entre dois ímãs é sempre inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias.
sempre, tá? Então, se você, por exemplo, tem uma certa distância aqui entre os ímãs e duplica essa distância, o que vai acontecer? Se eu vou duplicar um denominador, né, ele ao quadrado vai ficar o quê? No caso, vai virar um 4. E aí você vai ter que a força vai cair a quarta parte da que era originalmente. Não pegou, não? Olha só, você vai ter o que aqui, né? Essa força existente entre eles vai ser K sobre x ao quadrado, onde o x, no caso aqui, ele é a distância entre os ímãs, tá? Então, se você aqui pega e mexe nessa distância, sempre é o efeito ao quadrado e inversamente proporcional que vai agir sobre eles. Tripliquei, por exemplo, a distância entre eles, como já caiu numa questão da PUC uma vez, você vai ter que a força originalmente entre eles de atração ou repulsão vai cair a nona parte. 3 ao quadrado 9, mas como está embaixo, vai cair a nona parte. Beleza? Tá? Mas não é só isso não. A gente também pode ter o seguinte. Primeiro vamos anotar isso aqui, né? Eu acho que você já sacou, mas é bom dar uma anotada, né? Que você vai ter aqui polos, no caso aqui, iguais. Polos iguais se repelem e polos diferentes ou contrários se atraem, né? Isso aqui, assim que a gente abrir, né, a plataforma, a Fábrica D, a gente vai ter muito exercício para fazer disso e vai ser uma parada escalar, né? Vai ser de acordo com o seu nível de conhecimento, tá? Você vai ter uma meio que gamificação das questões. Mas depois a gente fala sobre isso. Uma coisa legal é que no meu curso presencial, olha só que maneiro, eu estou colocando um código de barras, né, em algumas questões, né? Tem um curso que eu abri lá em Niterói, que eu estou colocando um código de barras nas questões. Por enquanto comecei com matemática e Enem, né? E aí eu coloco um código de barras, o cara aponta aquele QR Code Reader, para quem não conhece, o nome é QR Code Reader, né? Que é aquele leitorzinho de código de barras que vem até mesmo às vezes em caixa de cereal. Geralmente as pessoas meio que cagam, né, para esse tipo de propaganda em cereal. Mas em questão, às vezes é bom, você gosta de um recurso tecnológico a mais, nenhuma questão deixa de vir o gabarito normal ou de ser feita por causa disso. Mas às vezes o cara gosta de ter uma interação maior, né? E algumas questões têm o resumo da matéria ou então tem a resolução da questão em vídeo. Você aponta a câmera do celular com o QR Code Reader instalado, que é uma parada baixinho, né? É um programinha bem pequenininho que você baixa na Play Store ou na Apple Store e aí aponta para o QR Code Reader e aí mostra o vídeo, né? Ele mostra o vídeo da resolução da questão. O pessoal geralmente gosta disso, né? Algumas pessoas não, né? Mas aí, como isso é um a mais, né? Acaba que não afeta em nada a aula caso o cara não goste de nenhum recurso tecnológico. Mas geralmente o pessoal se amarra hoje em dia, né, gente? Inclusive eu, que sou da área de computação, né? Então, vamos continuar aqui, né? Força na peruca, gente. Força na peruca que o jaleco está próximo, né? Então, o que acontece aqui? Você vai ter o que aqui? Jaleco, o pessoal de medicina, né? O pessoal de humanas e engenharia ficou agora putinho comigo, mas vale para vocês também, gente, tá? Então, olha só. Se você, por exemplo, ainda aqui, vamos fazer um exemplo mais escroto. Se, por exemplo, o cara chega aqui e ele corta o ímã ao meio. Cara, isso não tem nada demais. Se por acaso o corte do ímã for pelo meio, aí o que vai acontecer? Você vai ter que aqui, ó, os dois novos, os dois novos aqui, polos formados, né? Como você cortou ao meio, você vai ter dois norte e sul em cima do outro. E aí acaba que nesse caso, norte repele norte, sul repele sul, e o resultado final é uma força de repulsão entre os pedaços assim formados, tá? Nesse caso, enquanto aqui eles iriam se atrair, aqui nesse caso eles vão se repelir, tá legal? Agora, pessoal, eu falei no início da aula a respeito da utilidade do ímã como no caso bússola.
tem duas coisas teóricas importantes ainda. O campo magnético terrestre e também, você lembra que lá em carga elétrica, eu vou procurar sempre fazer um não comparativo com carga elétrica, porque o pessoal geralmente tem essa matéria mais viva, né? Mas muito bem mastigada na cabeça. Magnetismo é uma matéria que geralmente às vezes em colégio o cara vê no final do ano, já está todo enrolado para passar de ano, fica todo perdidão, vê aquele estudo, vai fazer aquele estudo totalmente jogado, né? Então, olha só, o que acontece aqui? Você lembra que lá em carga elétrica, pagar aqui, né? Existia uma coisa chamada de eletrização por indução. Você lembra disso, né? Você pegava uma carga neutra, aproximava ela, nem mesmo encostando, tá? De uma carga, por exemplo, positiva, mas lá dentro da carguinha, os elétrons iriam, né, as partículas iriam se mover de um jeito que as cargas negativas viriam, digamos, atraídas pela positiva mais para a banda à esquerda da carga e as positivas mais para a banda à direita, vamos assim dizer, tá? Isso aí ocasionava como eu tinha aqui uma certa diferençazinha de distância, um pouquinhozinho mais para a esquerda estava menos, um pouquinhozinho mais para a direita estava mais, acabava que essa carga neutra ela era atraída pela positiva, tá? Isso queria acontecer. Agora, em magnetismo tem um efeito parecido? Tem, que no caso aqui você pode imantar um objeto, tá? Assim como você tinha eletrização por contato ou eletrização por indução, o contato tinha que, né, realmente tocar um no outro, é o que acontece com a chave de fenda. Se você pega uma chave de fenda e esfrega a ponta da chave de fenda com um ímã, essa chave de fenda vai temporariamente, não é para sempre, vai temporariamente adquirir propriedades de um ímã. Ela também vai agir como se fosse um ímã. Não é para sempre. Quanto mais tempo eu esfregar um ímã na chave de fenda, maior vai ser o comportamento dela como ímã, mas isso vai durar. Isso é um ímã temporário. Já esse que eu estou trabalhando aqui desde o início da aula, não. É o ímã permanente. Ele nasce ímã, morre ímã, tá? Eu não preciso que isso aconteça, nada demais, para que ele aqui se comporte como tal. Na verdade, invadindo já um pouquinho o campo da química, né, isso tem a ver com o arranjo dos orbitais do objeto, que eu não vou entrar em discussão aqui, tá? Tem até um negócio de ferromagnético, diamagnético, que mostra a característica dele de se comportar como ímã ou não. O que eu quero que você saiba é, há objetos que já são ímãs por natureza e há objetos que não são, mas podem agir temporariamente como um ímã, que é o exemplo da chave de fenda. Eu esfrego um ímã na ponta da chave de fenda e ela se comporta como tal. Tem também um prego, um parafuso. Você aproxima o ímã sem nem encostar dele e esse prego também se comporta temporariamente como ímã. Isso que a gente classifica ou define como imantar o objeto, como imantar, no caso, o prego, ok? Na presença de um ímã, ele se torna um ímã permanente, tá bom? Agora, o que também é importante você saber é o seguinte, na verdade a gente acha que o ímã, ele sempre vai, no caso, conseguir fazer isso com qualquer tipo de metal. Na verdade é com ferro, níquel e cobalto, ok? Fica bem ligado então aqui, gente. Na verdade, isso acontece com ferro, níquel e cobalto, ok? Então, você tem sempre que se ligar nisso, tá legal? Vamos ver aqui como é que se dá o campo magnético para valer, né? Como que é o campo magnético de um ímã? O campo magnético, ele de tal maneira que você vai ter o quê, né? Sempre ele vai estar migrando do polo norte do ímã para o polo sul do ímã. Vai estar assim, ó. E assim como foi visto lá em carga elétrica, nas extremidades, né, que é justamente onde as linhas estão mais próximas, como eu já tinha confirmado antes, é que o campo vai ser mais intenso. Agora, repara que esse campo que a gente está marcando, que é aquele que é normalmente cobrado, é o campo fora do ímã. Se pedirem também numa sacanagemzinha aqui,
e parar aqui dentro do ímã, né? Ele sai aqui, ó, de norte para sul, ele sai de norte para sul, e aqui dentro ele está indo de sul para norte. Então, cuidado que o que é geralmente visto é o campo fora do ímã. Fora do ímã, você vai ter isso, né? O campo é de norte para sul. Mas dentro dele, acaba que o campo ele vai ser o quê? De sul para norte, tá? Então, toma cuidado para não ser derrubado por isso. E o tal campo magnético da Terra, né? That's the moment that the snake will smoke. Agora que a cobra vai fumar. No caso aqui do campo magnético da Terra, o que acontece, né? Campo magnético terrestre. A Terra, o nosso planeta, ele é como se fosse um grande ímã. É justamente por isso que a bússola consegue se orientar ao longo dela, apontando um norte e um sul. Toma cuidado que aqui as questões podem pedir isso aqui sobre duas vertentes, gente. Se eu tenho que a minha bússola está apontando aqui para cima, para o norte geográfico, e aqui está apontando o sul, né? Se a bússola aqui em cima indica que lá eu tenho um norte, o que vai acontecer? Aqui em cima é o norte geográfico. O leigo, ele não sabe magnetismo. O leigo só sabe pegar a bússola, ler o que está escrito ali e sair andando para onde ele quer, tá? Só que pensa comigo, se a tua bússola tá ali no caso, apontando lá para cima, indicando que ali é norte, na verdade o que a gente classifica como norte geográfico é também o que? O sul magnético. Como é que o norte ia ser atraído por outro norte? É porque lá em cima existe um sul, né, dentro do magnetismo. Então, embora geograficamente isso, né, a gente olhe como norte, é o sul magnético. Eu sei que você está aí pulando da cadeira querendo me falar uma coisa, tá? Falando besteira. Tem aqui uma besteirinha, mas o problema é que tem questões também que vão, né, botar as opções para você marcar com base nessa besteirinha. Então, a princípio, se não for uma questão aprofundada no assunto, você tem que o norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Isso aqui é o planeta Terra, tá, gente? Nem botei, no caso, nenhum mapinha, nem nada tentando representar nenhum país aqui dentro, nenhum continente, que essa é uma desgraça, tá? Agora, o que eu quero que você saiba? Então, galera, vem comigo. O que vai acontecer aqui? Na verdade, uma questão que aprofunda para valer a parte de campo elétrico da Terra, ele sabe que o eixo que contém o norte geográfico e o sul geográfico não é coincidente com o eixo que contém o sul magnético e o norte magnético. Na verdade, aqui, por diversos fatores como rotação da Terra, o efeito do magma, coisas que eu não vou adentrar aqui, existe uma diferençazinha de cerca de... Bom, isso aí eles vão medindo ao longo do tempo e vai mudando realmente de acordo com as características da Terra, mas já mediram, por exemplo, e deu em torno de 11 graus. Mas esse valor, se não me engano, não é mais esse atualmente, só falando besteira. Mas nas questões, ele não vai querer que você saiba o valor do ângulo. Ninguém vai te perguntar o valor desse ângulo. O que ele vai querer saber é se você tem a noção de que esses eixos não são coincidentes. É isso que ele vai querer saber. Se aqui vai ser um alfa, né? Isso quer dizer que os eixos são próximos, o sul magnético não é igual ao norte geográfico, mas está muito, muito, muito próximo dele, tá? Isso que ele vai cobrar, que era a principal observação que tinha a fazer em questões que são teóricas do Enem, tá? Agora, em termos de continha, o que vai acontecer aqui, galera? Na parte de força magnética, como que eu meço então a força magnética que você vai ter aqui agindo em cima de uma carga? Eu estou interessado, assim como eu tinha em campo elétrico, agindo em cima de uma carga, em saber como é que é a força magnética sobre uma carga. Primeiro vamos saber aqui como é que meço, né? Como é que medido o campo.
A unidade de campo magnético é o chamado Tesla. Ou T, simplesmente, tá? Então, vai medir, por exemplo, o campo e fala que ele vale 2T. O símbolo do campo magnético é um B, tá? Então, quero dizer que aqui eu tenho um campo de 2 Teslas, beleza? E uma outra coisa necessária à compreensão aqui do que eu vou explicar dessa aulinha é o seguinte. Imagina cada vetor agora como uma flechinha que tem uma pontinha, uma cabecinha e uma bundinha, tá? Então, se eu coloco a pessoa olhando aqui a flecha à direita ou à esquerda, imagina que essa flecha, a pessoa que está olhando à direita, está enxergando o vetor o quê? Vindo na minha direção, não é? Saindo do quadro. Isso você vai ver uma pontinha. É uma bolinha com um pontinho dentro. Já a pessoa que enxerga a flecha entrando, vai enxergar aqui essa bundinha, essa extremidade final da flecha. Eu digo que ela está entrando no papel ou entrando no plano do quadro, tá? Então, essa aqui da esquerda entra no quadro, enquanto essa aqui à direita é a que a gente representa como sendo aquela que sai do quadro, da folha, onde você está desenhando essas coisas. O que é importante é assim, isso não é só para o campo magnético não. Qualquer vetor agora vai ter isso. Por que vai ter isso? Porque quando eu trabalho com força magnética, eu vou começar a ter mais de 2 dimensões envolvidas na história. A força magnética aqui, galera, só para você saber, já vou te explicar melhor como é que você chega a isso, ela é sempre perpendicular ao plano formado pelo vetor campo magnético e pela velocidade. E ela é também simultaneamente perpendicular ao campo e a essa velocidade, tá? Então, cuidado. Eu estou dizendo que a força magnética é perpendicular a B e a V, tá? A FM ali, ela faz um ângulo de 90 tanto com B, como faz um ângulo de 90 com V. Mas eu não estou dizendo que o ângulo entre V e B é igual a 90. Pode até ser num caso particular. A princípio, é o ângulo que eu chamo de quê? De teta, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo teta entre B e V, que é aquilo que vai entrar na fórmula. Que fórmula, seu moço? Que é o seguinte, ó. Se eu pego agora aqui, né? E represento de forma lusitana a força magnética, o que é forma lusitana ou direitinha? Você vai ter, no caso aqui, que, matematicamente falando, a força magnética é dada por isso aqui. Ô, neném. Ô, big shit. O que é isso aqui? Cara, isso aqui é uma parada que em matemática é dado como chamado produto vetorial. A gente não vai entrar no detalhe disso aqui, tá? Não é o nosso objetivo aqui. Mas essa cruzinha entre dois vetores não é um símbolo de vezes. É uma operação chamada de produto vetorial. É algo que vocês vão ver futuramente em matemática, tá? Se fosse um pontinho entre eles, pontinho gordinho, seria o chamado produto escalar, mas uma cruz é o chamado produto vetorial. O que acontece quando você pega essa fórmula e abre, você tem como calcular o módulo da força magnética. Não confundam, eu estou te explicando como achar o módulo. Se eu tenho vetor, a minha preocupação é o quê? Módulo, direção e sentido, tá? Então, o módulo, quando você abre essa fórmula, né, você vai ter que a força magnética é dada por QVB seno de θ, tá? Isso aqui tem até um jeitinho de você decorar, que é o quê? Feliz é quem vê bem sem óculos. Feliz é quem vê bem sem óculos, tá? Então guarda, começar as frases aqui de vestibular. Feliz é quem vê bem sem óculos. Pô, isso aqui, na verdade, pra mim é ótimo. Eu tinha 12 graus, né? Aquele fundo de garrafa no início do ano, e aí já zerei praticamente tudo. Sou feliz pra caramba depois disso, né? Caraca aí, e a praia de lente de óculos era horrível, mané. Tu não tem noção. Pô, sem óculos é outro mundo, né? Pois é, né? É outro mundo. Não tem a pessoa aqui assistindo aqui comigo atrás das câmeras, né? É de outro mundo. Então o que vai acontecer aqui? Cara,
aqui você vai ter o seguinte. Bom, isso é o módulo da força. O problema é como encontrar aqui a direção e sentido. Aí que vai entrar a famosa regra da mão esquerda, tá? E aí que eu vou ver quem que atrás aí da telinha tem problemas de mal de Parkinson ou não, tá? Quem tem problemas de realmente coordenação motora, tá? Tô brincando, né? Só a galera do mal de Parkinson, mas é verdade. Tem um pessoal que se enrola pra caramba agora aqui, gente. O que que vai acontecer? Na regra da mão esquerda, a gente vai fazer assim, ó. Campo magnético, aqui saindo a sua direção, velocidade, tá? E a força. Eu vou geralmente usar o B e o V para saber onde está o F, tá? E aí, o que que acontece no caso aqui, pessoal? Tá? Para você lembrar de novo, para você lembrar de como que é a posição, qual que é o vetor que entra em cada dedo, você pode pensar assim, ó. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Isso é o OF de força, aqui o campo e aqui a velocidade, tá? Faça bom vestibular, beleza? Tranquilo, tranquilo, força na peruca. Então, olha só. Nesse caso, então, aqui, ó, como é que eu determinei esse sentido de direção da força magnética? Aqui é B, aqui é V, né? E aí você vai ter o quê? Que a força vai estar para cima. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma visão meio que tortinha em 3D do que poderia estar no quadro desse jeito aqui, né? Aqui o B, aqui o V, faça bom vestibular. E o F saindo, indo em sua direção. Ele seria até um pontinho assim, né? Se eu pegar a visão superior desse desenho, ok? Então, faça bom vestibular. F, B e V, tá? Agora, isso vai acontecer principalmente quando você tiver... Principalmente não, né? Parece que às vezes sim, às vezes não. Isso vai acontecer quando a sua carga for positiva. Quando a carga for positiva, eu faço a regra da mão esquerda e o que sair da regra da mão esquerda já é aquele sentido final que eu quero. Por quê, gente? Porque, na verdade, essa carga aqui, se ela for negativa, você vai fazer a regra e inverter o que é encontrado por ela. Então, a carga sendo maior que zero, a F estaria aqui para cima. Mas a carga sendo menor que zero, a F, botar menorzinho aqui, só para diferenciar, para caber, né, estaria para baixo. Quando a carga for negativa, eu sempre vou aqui fazer a regra da mão esquerda e o sentido real da força vai ser o contrário do que eu achei pela regra da mão esquerda, tá? Então, Q é maior que zero. Força magnética de mesmo sentido que a regra da mão esquerda. Se eu tiver ali a carga negativa, aí a gente vai ter o sentido contrário, tá? Resumi um pouquinho, mas você sabe que quem vai ter o sentido contrário vai ser a força, tá? Só que para ter aqui, para fechar com chave de ouro, existem também aqui alguns casos particulares com os quais vocês têm que tomar cuidado, gente. Que é o seguinte, né? Existem alguns ângulos em especial que você vai ter aqui entre a velocidade e o campo, com os quais você tem que tomar cuidado. Que é o seguinte, você vai ter, no caso aqui, ó, casos especiais, né? Casos. Quem é que gosta de casos? Lembra do Raj Gray, lá de Verdades Secretas? Né? Lá o taradão, né? A Angel é minha, moleque. Né? Então aqui, ó, tem vários casos. Então o que você tem aqui de importante? Aqui é o seguinte, gente. Se você tiver aqui, né? Que o ângulo. Que eu sou babaca, né? Se você tiver aqui, o ângulo, né? Se ele for zero, ou se ele for de 180, olha só. Se o ângulo aqui for de zero, for de 180, tá? O que significa você ter aqui ângulo 0 ou 180 entre o V e o B? Se o ângulo for zero, quer dizer que a velocidade e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mas se for 180, quer dizer que a velocidade e o campo eles têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Você teria isso aqui, por exemplo. Não importa, gente. Sendo de 0, sendo de 180, você lembra quanto é que vale? Né? 0 180, se você colocar lá uma matemáticazinha básica,
colocar no círculo trigonométrico, você tem o que, né? Aqui ou aqui são os dois locais onde o seno vale 0. Aqui vale 1 no 90 e menos 1 no 270. Então, tanto o seno de 0 quanto o seno de 180 valem 0. Mas e aí? Se eles são iguais a 0, ó, a força aqui vai acabar dando 0. Então, toda vez que eu tiver a velocidade e o campo dentro de uma mesma linha, que é o mesmo que eu falar que eles são paralelos, tá? Isso quer dizer que a força magnética entre eles é inexistente, tá bom? Então, a força magnética aqui será rosca, será 0, tá? Agora, se a gente aqui tiver que o ângulo entre eles é 90 graus, o que vai acontecer? Pega um campo aqui saindo, né? Saindo do plano do quadro, né? Faça, né? Ó, vamos lá. Vamos pegar o campo saindo, né? Faça bom vestibular. Ó, B, V e F. Faça bom vestibular. Nesse caso, a força magnética vai estar para onde? Vai estar para baixo. Como a força magnética vai estar para baixo, o que vai acontecer? Né? Uma força quando atua sobre uma partícula, ela pode mudar, no caso aqui, o valor da velocidade de duas formas diferentes. Ou alterando o módulo dela, ou alterando a direção e sentido da velocidade. No caso aqui, uma força que é perpendicular à velocidade, ela vai alterar a direção aqui da velocidade. Ela vai começar, ó, a desviar desse jeito aqui, tá? E aí, por exemplo, num dado instante posterior, ela vai estar aqui embaixo. Vamos lá, faz de novo a regra da mão. B saindo e o V para baixo agora. Faça bom vestibular, tá? Você vai ter o quê, ó? Vai ter que a F vai estar para a sua esquerda, tá? Testa aí, vai estar para a sua esquerda. Você vai ver que a F vai estar para a sua esquerda. E aí, gente, você vai perceber que essa partícula, ela vai assumir o quê? Vai assumir uma trajetória que é uma circunferência, que é justamente um movimento circular, tá? Então, toda vez que você tiver aqui que esse ângulo, cuidado, não é da força com ninguém, 90 era sempre. Força com V e com B é sempre 90. Mas o ângulo entre o B e o V, se for 90, você vai ter uma trajetória circular, tá? E nessa trajetória circular, tem sempre duas coisas que interessam a ele, a gente também, né? Primeiro, você concorda que se eu estou entrando aqui numa trajetória circular, que isso vai ser justamente a minha resultante centrípeta, que a força magnética vai ser essa resultante? A força magnética sendo essa resultante, o que vai acontecer? Você pode pegar, então, aqui e falar que, como o ângulo é 90, você vai ter que o seno de θ é 1. O seno de θ sendo 1, a força magnética vai dar QVB seno θ, ou melhor, QVB, porque esse seno de θ, ele agora vale 1, tá? Se ele vale 1, o que vai acontecer, hein, pessoal? Então, como a força centrípeta é igual a mv2 sobre r, você vai igualar o QVB à força centrípeta, um dos V's vai cortar de cada lado, e aí vamos passar o R aqui para a esquerda. Fica R vezes QB igual a MV. Se eu passar o QB para a direita, fica então QR é igual a MV sobre QB. Tá legal? Bom, na verdade, quando aqui você está aprendendo isso, tem mais outra frasezinha de vestibular engraçadinha para lembrar disso aqui, que é: Raimunda, minha vizinha, que boa, ou que bunda, né? Tá? Raimunda, minha vizinha, que boa. Além disso aqui, quando tem uma trajetória circular ocasionada por um campo magnético, existe uma outra coisa importante, que é o período aqui da trajetória. O que vai ser esse período? Esse período, pela saco, vai ser então aqui o seguinte, tá? Você vai ter, nesse caso aqui, que a velocidade, né, é ΔS sobre ΔT. Mas eu não estou dando uma volta inteira na circunferência.
Dá uma volta inteira na circunferência é o quê? 2πr. 2πr num tempo que é justamente o período. Se eu pego essa expressão e jogo lá embaixo, onde aparece a velocidade, fica então o que com isso? Ó? Você vai ter que R é igual a mv, só que o v é 2πr sobre t. Tudo isso dividido por QB. Vamos arrumar isso aqui, que aí você pega e corta os R de cada lado. Fica então que 1 igual a m vezes 2π sobre t, tudo isso dividido por QB. E aí, beleza. Esse QB vem para a esquerda, fica QB igual a 2πm sobre t. Que aí fechou, tá? Quando você jogar o t aqui para a esquerda, você vai ter o que, galera? Fica QB vezes t igual a 2πm. Que aí você vai ter, né, que o período aqui numa trajetória circular, o tempo que ele leva para dar uma volta inteira vai ser 2πm sobre QB. Aí, como é que a gente faz para lembrar disso, né? Você aqui pode lembrar como tem 2 peitinhos moles que balançam, ou estava eu no restaurante, quando em revolta chamei o garçom e gritei: garçom, vem aqui, tem 2 pimentas no meu quibe, tá? Então aqui, ó, você pode lembrar ou pela fórmula, né, dos peitinhos mole que balançam, ou então por 2 pimentas no meu quibe, tá? Então, fizemos aqui, senhoras e senhores, um apanhado de toda a parte básica de magnetismo, tá? Isso aqui é para você realmente ir tinindo no Enem e acertar todas as questões. Beleza? Então um abraço, ficamos por aqui na Fábrica D. Não esqueçam de curtir o canal, não esqueçam de curtir para acompanhar as novidades que a gente vai postando e você não se perder, tá bom? Um abraço, até mais, gente!